paz do Senhor, meus irmãos. Missionária Raquel Cardoso. E eu gostaria de, nesse dia tão especial, nesse dia que muitos tiraram para confraternizar com as suas famílias, com seus amigos, nesse dia que eu sei que muitos pararam para refletir nas suas ações, nas suas atitudes, por que não dizer no seu ano, nós já estamos findando ele, né? E com isso eu gostaria de deixar uma mensagem de reflexão para a sua vida. Você já ouviu falar no efeito borboleta? No efeito borboleta, ou melhor dizendo, no chamado efeito borboleta na física, eles dizem que a borboleta, o simples bater das asas de uma borboleta, pode ocasionar mudanças em outros continentes, mudanças a quilômetros de distância. Aí nós olhamos e analisamos como pode uma tão pequena, simples e frágil borboleta ocasionar mudanças tão grandes. Mas é verdade, se ela simplesmente não batesse as suas asas, ela poderia ocasionar mudanças climáticas em outros continentes. E quando eu olho para essa reflexão do chamado efeito borboleta, o que eu posso trazer para mim, o que você pode trazer para você, é que às vezes nós nos sentimos como uma simples borboleta, tão pequena, tão frágil, nos sentimos insignificantes e pensamos que não adianta mudarmos nossas ações, atitudes ou pensamentos, porque talvez diante do problema ou da situação que você está vivendo, parece que não vai ocasionar nada. Não adianta você se levantar com a voz da verdade, da honestidade, dentro da sua casa ou no seu trabalho, porque diante de tantos problemas ou diante da situação que você está vivendo, pensamos que isso não vai trazer mudanças diferentes ou que isso não vai mudar nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus usa as coisas simples, loucas, para transformar, para abater o soberbo. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 27. Somente a parte B diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Se uma pequena e simples borboleta, com toda a sua fragilidade e o simples bater das suas asas, pode ocasionar mudanças climáticas tão grandes em outros continentes, em lugares tão distantes, o que nós podemos fazer com as nossas atitudes, ou que atitudes podem transformar o meu trabalho, a minha casa, o meu ministério, a minha vida? Simplesmente você mudando as suas palavras, as suas ações, dando o seu exemplo e não desistindo dos pequenos começos, para que você possa ter resultados grandes e mudanças grandes. Como nós conseguimos isso? Através da nossa fé. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá: monte, vai daqui para lá, e ele irá, por causa da sua fé. E nós precisamos ter fé. Sabe por quê? Porque Deus ama usar as coisas insignificantes, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E eu acho essa palavra tão tremenda, porque quando nós trazemos ela à luz da Bíblia, nós vamos ter N exemplos de Deus usando coisas simples, insignificantes, para transformar histórias. Como, por exemplo, Deus usou a vara de Moisés para abrir o mar vermelho. Quem naquela multidão poderia imaginar que Deus fosse fazer isso? Usando uma vara, um cajado, para abrir um mar tão gigantesco, na proporção que foi, para salvar aquelas vidas, para mudar a história daquelas vidas. Porque Deus ama usar as coisas insignificantes e fracas. Quando eu trago também para a luz da Bíblia, eu vou ver que o Senhor usou
o alimento de um menino, a refeição de um menino, talvez o almoço de um menino para alimentar uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos. Nem os discípulos de Jesus acreditavam que fosse o suficiente, mas para ele era o necessário para matar a fome daquela multidão. Maior exemplo que esse, olhamos para Davi, pastoreava ovelhas, o menor da casa de Jessé, sem preparo físico nenhum para a guerra, a ponto de uma armadura em que puseram nele para derrotar um gigante não caber nele. E aí ele vai usar a única coisa que ele tem, que é uma seta ou um alfajor, que é o nome que dizem, e com apenas uma pedrinha derrotou um gigante. Sabe por quê? Porque eles usaram a fé. E a fé e os pequenos começos, as pequenas mudanças, trouxeram grandes transformações. Comece assim você também, com pequenos começos, com pequenas palavras, com pequenas orações, com pequenas atitudes, com exemplos diferentes, para transformar seu ambiente, sua casa e sua família. Que o Senhor Jesus, neste dia, te abençoe e que Ele disponha no seu coração, mostrando para você que mesmo na sua pequenez, mesmo na sua insignificância, se você tiver fé nele, Ele é capaz de mudar e transformar a história da sua vida. Creia nisso. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.